Graças a paz. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 1, verso 17. O verso dirá o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Hoje iremos tratar somente deste verso, de forma bem simples, sem muita eloquência. Irei buscar trazer uma simplicidade para conseguirmos entender um pouco deste texto pelo qual foi usado pelo Espírito Santo para despertar um monge dos primeiros séculos após Cristo, chamado Martinho Lutero. Este versículo ele literalmente despertou e trouxe clareza, trouxe luz para Lutero entender que a justiça de Deus, dita neste verso, não é a justiça de ira, que é algo que toda a humanidade merece receber. Somente a justa justiça de Deus. Não é o que está descrito neste verso. A justiça de Deus descrita neste verso, Lutero conseguiu entender também através de um dos manuscritos de Agostinho, que essa justiça ela é justamente algo que conseguimos ter através da fé em Cristo Jesus. Nós somos, através da fé em Cristo Jesus, justificados. Somos chamados justos diante de Deus por termos fé em seu Filho. Em uma de suas declarações, Lutero diz o seguinte: de cara, eu percebi claramente que a graça de Deus é absolutamente necessária para se atingir a luz e a vida eterna. E eu, de forma ansiosa e diligente, trabalhei para entender a palavra de Paulo em Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu questionei essa passagem por um longo tempo e nela trabalhei porque a expressão justiça de Deus era complicada para mim. Essa expressão costumava ser explicada como sendo a justiça de Deus uma virtude pela qual Ele próprio é justo e condena pecadores. Foi dessa forma que todos os mestres da igreja, com a exceção de Agostinho, interpretaram essa passagem. Eles diziam: a justiça de Deus, isto é, a ira de Deus. Porém, todas as vezes que eu lia essa passagem, desejava que Deus nunca tivesse revelado o Evangelho. Quem poderia amar um Deus que estava irado, que julgava e condenava as pessoas? Esse equívoco continuou em mim até que, iluminado pelo Espírito Santo, finalmente examinei com mais cuidado a palavra de Abacuque. O justo viverá pela sua fé. No capítulo 2, verso 4. Dessa passagem, concluí que a vida tinha de ser derivada da fé. Então, toda a Escritura Sagrada se tornou clara para mim, e o próprio céu se abriu para mim. Agora vemos essa radiante luz muito claramente e somos privilegiados por desfrutá-la em abundância. Então, irmãos, toda essa justiça descrita aqui,
no verso 17 do capítulo 1 de Romanos, Lutero também chamou de justiça alheia. Ou seja, essa justiça, ela não é nossa. Essa justiça é de Cristo Jesus. Mas por quê? Temos que entender o porquê dessa justiça, mas sim de Jesus. Quando Cristo Jesus veio ao mundo, ele veio com um propósito. E este propósito era justamente cumprir todo o mandamento dado por Deus ao homem, visto que o homem era, como é, incapaz de cumprir todos os mandamentos. O ser humano, ele é totalmente incapaz de conseguir viver cumprindo um só mandamento que seja. Se fez necessário que Cristo viesse ao mundo para morrer por todo aquele que nele crê. Mas além disso, ele veio para cumprir toda a justiça. Cumprindo Cristo toda a justiça, ele faria de si próprio maldito por causa do homem, e o homem seria feito justo por causa de Cristo. Essa é a verdadeira doutrina da justificação pela fé. Cristo levou sobre si todos os nossos débitos, todas as nossas dívidas, e depositou em nós toda a sua justiça. E é somente através dessa justiça que Cristo cumpriu e depositou em nós é que podemos ser salvos. Como está descrito em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente com a fé em Cristo Jesus, somente com esta fé, que é um dom de Deus e Ele dá a quem Ele quiser, somente assim é que podemos sermos justificados diante do Senhor e assim passarmos a ser santificados e viver uma vida santa e reta diante dos olhos do Senhor Deus. Não é da forma que o mundo por aí fica falando, eu tenho fé, eu creio. Não, não é assim. A fé em Cristo, a fé em Deus Pai, a fé no Espírito Santo, ela vai muito além de uma crença, de uma simples crença medíocre, em que você só crê nos momentos bons. Porém, quando vem as aflições do mundo, logo você começa a questionar a existência de Deus, logo você começa a achar que está sozinho, mas não é assim. Ter fé em Deus é depositarmos literalmente todas as nossas fichas, todas as nossas esperanças em um Deus que não podemos ver, porém podemos sentir a sua presença dentro de nós. Ter fé é sermos fiéis a Ele, é buscarmos dia após dia agradar a esse Deus, não somente pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Ter fé é esgotarmos as nossas forças e continuarmos fazendo o que for necessário para seguirmos em retidão, em total submissão a este Deus. Fazermos como Paulo nos ensina em uma das suas cartas. E ele diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 27. Mas esmurro o meu corpo
e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é ter fé em um Deus que é santo e que exige que os seus também sejam santos aos seus olhos, em retidão. Isso é ter fé. Não é simplesmente o ato de dizer eu creio. Não é uma confissão que se faz em frente a um ser humano ou diante a homens, achando que através disso trará alguma luz para si próprio. De modo algum. Ter fé vai muito além disso. Ter fé é olhar para o que ainda não se vê. Ter fé é exatamente o que está escrito na palavra. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos capítulo 8, versos 24 e 25. Isso é ter fé. E o justo, ele viverá por fé.